As estradas moçambicanas continuam a ser uns verdadeiros corredores de morte. Só esta manhã, em 2 acidentes de viação, ocorridos nas províncias de Maputo e Gaza, provocaram a morte de 35 pessoas, vários feridos e danos materiais avultados. No distrito da Manhissa, na famosa Zona 3 de Fevereiro, na província de Maputo, um transporte semicoletivo de passageiros despistou-se e causou a morte de 24 pessoas. A fraca visibilidade devido à neblina é apontada como uma das causas do sinistro. Já em Gaza, 11 pessoas morreram e outras 8 ficaram gravemente feridas, em resultado de um outro acidente de viação, envolvendo um caminhão e um transporte semicoletivo de passageiros. O sinistro ocorreu por volta das 6 horas desta segunda-feira, em Massiene, no distrito de Chongwen, na província de Gaza. A polícia aponta por excesso de velocidade e ultrapassagem irregular como as principais causas. De janeiro a maio de 2025, 825 pessoas morreram vítimas de acidentes de viação em Moçambique. A sinistralidade rodoviária tem sido considerada como um problema de saúde pública no país. Perante a gravidade da situação, urge questionar com que responsabilidade os automobilistas se dirigem na via pública e em que condições mecânicas levam as suas viaturas. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos aprovou a legalização do novo partido político Anamola, que significa Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo, do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. A confirmação foi avançada pelo próprio Venâncio Mondlane numa comunicação feita na sua página oficial da rede social Facebook. Na cidade da Beira, analistas políticos fazem uma análise positiva da aprovação do partido, destacando a valorização da democracia no país. O impacto é positivo no sentido de que estamos num país democrático e o pluralismo da participação desta mesma democracia é ativa. Então, se estamos num país multipartidário em que deve ter vários partidos, basta só ter as condições que são necessárias. Então, dá-nos esta colusão que, de facto, este partido já devia ter sido aprovado para fazer participação nesta mesma democracia ou neste mesmo multipartidarismo, porque no final do dia é a própria Constituição que, no entanto, defende este multipartidarismo. Acaba sendo um impacto positivo, não é? Acaba sendo um impacto positivo porque a nossa democracia que sai a ganhar. Nós temos uma democracia muito deficitária, né? Nós vivemos num país em que pela Constituição é um país democrático, mas não se verifica essa questão olhando para a atividade diária daquilo que é a arena política. O analista Stélio Lázaro considera importante a aprovação do partido porque, para ele, há a possibilidade de incluir o Venâncio Mondlane no diálogo político inclusivo. Pronto, e isso acaba vindo a calhar, não é? Porque nós precisamos realmente de um diálogo saudável e uma das premissas para que houvesse diálogo era que fosse um diálogo entre as cabeças dos partidos. E agora, Venâncio já tem um partido. E ele é a figura principal de toda essa contestação das eleições que foram fraudulentas, que nós não podemos nos esquecer. Enquanto isso, o analista Anastácio Dijó acredita ser pertinente a aprovação desta formação política porque demonstra que está a se cumprir na prática o direito constitucional. A importância, nós sabemos que estamos num Estado de direito democrático e que ninguém está acima da lei, mesmo as próprias instituições. Logo, isto é importante para fazer valer a este quesito constitucional. O Ministério da Justiça fez a sua parte e o partido Anamola também fez a sua parte no sentido de contribuir para esta democracia. E isto é importante porque o moçambicano já tem várias opções de escolha segundo aquilo que são os projetos políticos. E quando não se tem, muitas vezes estas opções de escolha acaba prejudicando o processo de escolha. Quando são muitos partidos com projetos políticos concretos, sólidos, isso aumenta aquilo que é a ambiguidade do processo da participação democrática. Então, isto é importante porque, até um certo ponto, vamos usufruir aquilo que são os direitos constitucionais que estão na nossa própria Constituição da República de Moçambique, no sentido de que
ninguém está acima da lei, o nosso país é de pluralismo democrático e a democracia deve, no entanto, fazer sentido neste mesmo pressuposto em que existem novos partidos que vão surgir segundo a dinâmica do país e as entidades responsáveis de Moçambique devem criar condições de modo que esses partidos possam participar ativamente. Importa referir que o processo da legalização é depois de ter sido chumbado na primeira proposta com a sigla Anamalala. A aprovação do novo partido político de Venâncio Mondlane pode abrir uma nova janela na história da política moçambicana, dada a popularidade do ex-candidato presidencial, sobretudo no seio da juventude. Crentes de diferentes confissões religiosas sediadas e ou com representação na província de Nampula dizem estar a enfrentar dificuldades enormes ao nível do setor de justiça, assuntos constitucionais e religiosos e contestam o elevado número de assinaturas para o licenciamento das instituições religiosas. A preocupação foi manifestada recentemente no encontro de auscultação pública sobre a proposta de lei que estabelece princípios e regras aplicáveis ao exercício da liberdade da religião à vida em Nampula. Uma coisa que nós estamos a ouvir e que estamos a ficar tristes é acerca do número de registro de uma igreja ou de uma mesquita que agora estão com 500 membros. Mesmo com 500 membros, com bilhetes autenticados não é fácil, porque a nossa população vive às vezes com cartão de recenseamento, não consegue ter um bilhete aquele não caducado e quando chega o registro civil, quando nós preparamos este projeto para entregar ao Ministério, ao Departamento de Assuntos Religiosos, ao tu vir que este bilhete não está bem, não queremos registro do recenseamento, não queremos isto, queremos que isto seja assim. É difícil isso. E nós, como muçulmanos, uma das questões que muitas das vezes temos colocado ao público é a questão da indumentária da mulher muçulmana. O véu, nós temos notado que em questões, como vem na própria lei, na proposta, que em questões de necessidade, por exemplo, por legais ou civis, a pessoa pode ser requerida ou solicitada a mostrar o rosto. Nós queremos que esta questão seja muito bem clara, porque o que temos notado, por exemplo, nas situações de BI, por exemplo, ou carta de condução, não é questão do rosto, até mesmo elas devem tirar o lenço, o véu, mostrando o cabelo e partes íntimas da própria, que nós consideramos que a religião considera uma parte privada da própria mulher. O governo pretende aumentar as assinaturas. Das 500 atualmente exigidas, futuramente serão necessárias 2.000 assinaturas e isso agrava o sentimento de tristeza dos religiosos. Muitas vezes nós passamos 10 anos para registrar uma igreja, por causa de uma vírgula. Não é? Isto nós achamos que o governo está nos a apoiar. Deve diminuir o registro dos assinantes. Em vez de 500, até podiam ser 300. Mas estamos a ouvir que quer aumentar para 2.000. 2.000 não é fácil para registrar. Para nós, o número que se apresenta, de alguma maneira, ultrapassa aquilo que deve ser, os requisitos que pensamos que devem ser. Fora disso, achamos que a lei incorpora aquilo que deve ser, de fato, quer o que apareceu na lei anterior, como também o que nós sentimos que pode ser, de fato, disseminado. Ainda assim, o governo não mostra sinais de redução dos atuais números de assinaturas e muito menos da sua proposta ora em auscultação. O ministro do Pelouro, Mateus Saese, quer que o debate de proposta do Executivo seja abrangente. Encorajamos-vos a participar de forma ativa e transparente e contribuam com as vossas valiosas ideias para que juntos possamos construir uma lei que seja um verdadeiro reflexo da diversidade da riqueza espiritual do nosso país e que seja um instrumento legal que, de forma eficiente, eficaz e altruísta, sirva para a criação e orientação de instituições religiosas sempre comprometidas com a paz e justiça social e sempre guiadas pelo amor ao próximo. As confissões religiosas, lembre-se, têm desempenhado um papel fundamental na sociedade, sobretudo na pacificação do país. Teve início nesta segunda-feira o lançamento da auscultação pública sobre o pacote legislativo da comunicação social. Criada há 34 anos, a lei de imprensa será alvo de revisão.
com destaque para a regulamentação das redes sociais, tal como explica o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, Farouk Sedique. A auscultação pública é justamente para isso. Aquilo que a classe profissional achar que não está contemplado na proposta, se não estiver e acha que gostaria que estivesse, apresenta a proposta. Portanto, a auscultação normalmente serve para nós vermos a proposta e verificarmos se corresponde àquilo que pensamos, que gostaríamos que estivesse. Às vezes, as propostas de lei não cobrem todos os aspectos. E quando vão à auscultação, vamos acrescentando mais um ou retirando, se for o caso. E uma das propostas dos profissionais de comunicação social que querem que conste na nova lei é a obrigatoriedade da abertura das fontes de informação a nível do setor público. A proposta já contempla aspectos ligados à necessidade de se valorizar o trabalho dos profissionais da comunicação social, incluindo através de maior abertura das fontes, através do respeito pelo seu trabalho, mas esperamos que durante o processo de auscultação possamos contribuir com ideias que visam enriquecer este projeto, de modo a que quando for apresentado para debate final a nível do Conselho de Ministros, já esteja mais enriquecido, já tenha mais... Para além do fácil acesso às fontes de informação, os profissionais de comunicação social exigem também a aprovação do uso da carteira profissional para o exercício da profissão de jornalismo. Vale a pena assinalar também que, como profissionais da comunicação social, andamos há praticamente 30 anos tentando ter uma carteira profissional. E julgamos que o importante agora é que a proposta de lei da comunicação social que é apresentada contempla a obrigatoriedade do uso da carteira profissional por parte dos profissionais da comunicação social. Este é um primeiro... A diretora do Gabinete de Informação, Gabinfo, Emília Moiane, acredita que desta vez a proposta de lei vai englobar a maior parte dos profissionais de comunicação social, tendo em conta o modelo que está a ser usado na recolha de contribuições. Aqui presentes também participaram desse movimento da auscultação e pensamos que este novo modelo de colocarmos as leis à disposição de todos os moçambicanos na nossa página web e o facto de estarmos já com agendadas as sessões presenciais de auscultação dos comunicadores ou dos profissionais da comunicação social no terreno, em todas as províncias, pensamos que vamos levar à Assembleia da República uma proposta de lei. Obviamente não vamos conseguir trazer tudo aquilo que é o sonho dos profissionais, mas vai ser uma proposta que achamos que vai responder aos anseios dos profissionais e de todos os moçambicanos. Vamos levar à Assembleia da República e a Assembleia da República, na sua mais alta decisão, tomará o seu posicionamento. O processo de recolha de contribuições iniciará a 1 de setembro e terá a duração de 16 dias. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, INATRO, concedeu no início da noite desta segunda-feira uma conferência de imprensa para se pronunciar acerca dos acidentes que ocorreram nos distritos de Chongwen, em Gaza, e Manhissa, na província de Maputo, e que causaram a morte de 36 pessoas. O PCA do INATRO, Nelson Nunes, começou por confirmar a morte de 35 pessoas nos referidos acidentes, tendo por outro lado afirmado que as investigações preliminares apontam fragilidades no processo de fiscalização nos controlos de trânsito como uma das causas dos 2 sinistros. A última vítima viria a ser confirmada na noite do mesmo dia, já no leito hospitalar. Temos a informação que a viatura que vinha de Majacase teria feito o sentido Majacase-Chibuto e não carregou na terminal. Significa que fez o percurso fez o embarque de passageiros ao longo do percurso. Tratando-se de uma viatura de 15 lugares, é só imaginar que transportava por aí 27 pessoas. Passou por postos de fiscalização, essa certeza teremos, tanto em função dos relatórios que nós iremos receber das equipas.
para vermos a trajetória, qual foi a trajetória certa que este transportador em particular teria feito até. Por outro lado, o PCA do Inatro aponta também o excesso de velocidade como a causa dos 2 acidentes. Ainda não sabemos exatamente qual teria sido a causa. Eu sei que os colegas, a equipa que está no terreno, teve a oportunidade de entrevistar o motorista. Houve uma pequena dificuldade porque estava hospitalizado, mas penso que eles tiveram acesso. Porque normalmente um despiste daqueles é devido ao arrebentamento do pneu, por aí fora, mas neste caso não foi. Portanto, também não posso referir-me agora se teria sido fadiga ou não. Agora que o excesso de velocidade teria sido também que contribuiu o despiste até a queda para o rio, logo a primeira pessoa consegue notar que de facto teria sido o excesso de velocidade. No entanto, Nelson Nunes diz que os 2 acidentes acontecem numa altura em que o setor que dirige está para endurecer as medidas de controle do transporte das pessoas. Nesta semana aconteceu isso, mas já estava em carteira o início da operação Travão. Esta operação de Travão vai ser durante 2 meses, onde o objetivo específico será não só na intensificação da condução sob efeito de álcool, mas também a questão da condução e excesso de velocidade. E logo a seguir vai iniciar uma outra operação, que vai ser intensificar na verificação da legalidade dos condutores dos transportes públicos de passageiros. No sentido, se formos a ver o levantamento preliminar, nenhum destes condutores estava habilitado para este tipo de transporte. E assim sucessivamente. Portanto, estes planos vão levar-nos durante um certo período, enquanto criamos condições, digamos, técnicas, se calhar científicas, no sentido de usarmos a tecnologia para as secções numa fase inicial, onde nós temos, de fato, essa gravidade. E, como fez a referência muito bem, Gaza e Inhambane, mas também temos o vasto país, onde nós temos também zonas que são críticas neste momento. Para inverter este cenário, Nunes diz que dentro em breve haverá revisão do Código de Estradas, porque, segundo ele, os últimos 2 acidentes desafiam o Governo a tomar outras medidas. Estamos agora a criar condições neste processo de revisão do Código da Estrada, no sentido de garantirmos que a legalidade ou a legislação também proteja, portanto, esta finalidade que nós queremos, porque infelizmente temos ainda muita intervenção humana em todos os processos, desde a certificação. Para o apuramento das causas reais dos 2 acidentes, o Governo criou uma comissão de inquérito multidisciplinar, composta por técnicos de diversos setores, ligados aos transportes, à polícia de trânsito e de outras especialidades. Esta é uma empresa pertencente a um cidadão de nacionalidade asiática de nome Ajun Wang, especializada no fabrico de blocos e anilhas para a construção civil, localizada no distrito de Dondo, província de Sofala. No mesmo local, decorre a construção de um edifício de 3 pisos e um armazém com alvará de construção adquirida. No entanto, os trabalhadores envolvidos nesta empresa afirmam que estão há mais de 2 anos a exercer as suas atividades em condições precárias, sem contrato de trabalho e sem acesso a equipamentos de proteção individual. O pagamento é feito diariamente num valor de 150 a 200 meticais. De acordo com os operários, qualquer tentativa de solicitar material de segurança resulta em expulsão imediata da empresa. Os trabalhadores são usados de qualquer maneira, porque não tem onde reclamar. E um homem que trabalha para saber 150, mas em casa temos filhos, também está na 10ª, onde não temos direito de sustentar criança com 150. E trabalho todo momento é diário, não tem 30 dias. E o governo nunca nos resolve nada. Até que hoje, fardamento não temos, equipamento não tem. Quando pede, você está fora de job e é agitador. Apesar das dificuldades, os funcionários dizem sentir-se obrigados a continuar como forma de garantir o sustento das suas famílias. Mesmo como não temos como enfrentar, quando a gente enfrenta, depois vem culpa para a pessoa que está a falar. Senta em casa, não tem buscado, não há mais chama para colimar.
tudo é só aguentar para sobreviver. Não há nada, temos filhos agora, hoje em dia querem brochura, não há livro na escola. Porque eu quando deixar de fazer meus trabalhos, assim como estou a fazer, já em casa não vou sustentar minha família. Sim. Então, mil vezes eu fazer esse tipo de trabalho que eu faço e depois para conseguir sustentar minha família em casa. Estes clamam por melhorias urgentes nas condições de trabalho. Sim, queremos melhoria através do contrato, porque quando alguém está contratado, muita coisa que vai mudar, hein? Você trabalha também com garantia, você também... A nossa equipe de reportagem tentou ouvir os proprietários da empresa, mas sem sucesso. Recentemente, denúncias feitas por trabalhadores da empresa FIFA International, localizada já na cidade da Beira, queixavam-se de condições precárias no trabalho. Eu estou aqui há 3 meses e pedi efetivamente para poder me dar botas, luva, que sempre eles não dão. E aqui estou a trabalhar com uma luva, fiz de procura também aqui no parque, capacete também daqui, pode ver como é um capacete divertido, fiz também de procura aqui, a máscara também que comprei sozinho com 10 meticais, e no chão não está nada mesmo assim. Me trata assim mesmo, não me trata bem não, me trata com ameaça, com vingança, muito estranho. Manda trabalhar a pessoa até fora da hora para camar. Depois no número manda partir a pessoa lá em cima, dentro lá, não está nem máscara, nem capacete. A Inspeção de Trabalho dirigiu-se a esta mesma empresa para averiguar a situação. Segundo apuramos, as condições do trabalho mudaram após a visita. Ainda bem que assim foi, mas a pergunta que fica é: quantos trabalhadores moçambicanos submetidos a condições precárias nas empresas chinesas de construção civil ou afins em Moçambique? Que ações inspectivas regulares têm sido feitas por quem tem direito para se evitar a exploração do homem no trabalho? Quantos destes trabalhadores descontam para a segurança social? Quanto é que recebem por mês? Em meio a um contexto financeiro considerado atípico, foi lançado esta segunda-feira, no Centro Internacional de Feiras e Exportações de Ricacha, no distrito de Marraquém, na província de Maputo, a 60ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2025. O evento, considerado como o ponto de encontro de homens de negócios, vai decorrer de 25 a 31 de agosto corrente. O ato de lançamento foi dirigido pelo ministro da Economia, Basílio Murad, e que falou das expectativas desta organização em 2025. No ano passado, a FACIM acolheu 2.300 expositores nacionais, 750 expositores estrangeiros, provenientes de 28 países, de todo o mundo, representantes do setor do Estado e privado, 11 províncias, 65 mil visitantes. Para este ano, prevemos a participação de 2.350 expositores nacionais, 800 expositores estrangeiros, provenientes de 30 países de todo o mundo, representantes do Estado e do setor privado, de 11 províncias e cerca de 70 mil visitantes. Pensamos que vamos alcançar estes números para esta edição de 2025, pelo andar das inscrições e da preparação. Testemunhamos igualmente o empenho do Governo da província de Maputo, do setor privado através da CTA, das autoridades do distrito de Marraquém em apoiar o Governo na mobilização de recursos, de investidores, de homens de negócios, do setor público e privado e da população em geral para participarem nesta que é a maior feira de Moçambique, a FACIM 2025. O município de Marraquém tem estado a desempenhar um papel chave e esta é uma das grandes inovações que nós temos nesta edição, em que a nossa parceria com o município é muito mais efetiva do que nas edições anteriores. A província de Gaza foi escolhida como a província de honra e a África do Sul como o país de honra. A organização explica as razões e para esta escolha. Temos como país de honra para esta edição a África do Sul e Gaza como província de honra.
Esta escolha não foi feita de forma aleatória, obedeceu a critérios muito rigorosos. No caso da África do Sul, tivemos em conta, dentre vários critérios, o fato de, a nível da África, ser o nosso maior parceiro comercial, a nível global, ser o terceiro, com quem nós estamos numa luta muito feroz para reduzir o déficit da balança comercial. A província de Gaza obedeceu ao princípio de rotatividade, mas também ao fato de que a província de Gaza está a renascer, digamos assim, está com um crescimento bastante assinalável na agricultura, e isto tem que ser, e ao mesmo tempo é a província que menos investimento direto estrangeiro tem recebido. Então, ao darmos esse reconhecimento à província de Gaza, queremos ao mesmo tempo usar essa plataforma para catapultar a província e evidentemente propiciar que mais investimentos vão a esta província. E porque o evento decorre na província de Maputo e considerada o maior parque industrial do país, o governo local quer aproveitar esta oportunidade e para maior exposição de produtos mais exportáveis da província. Como província de Maputo, pretendemos promover produtos com potencial exportável, buscando valorizar conteúdo local e, por via disso, dinamizar o crescimento econômico sustentável e a inclusão social. Contaremos nesta edição, como província de Maputo, com 375 expositores acomodados nos pavilhões Guazamtim, Maraquém, Moçambique, Magés, Agricultura, e também na exposição exterior, marcada pela exibição de gado bovino das melhores raças que temos, produtos agrícolas. Este ano, a FACIM 2025 realiza-se sob o lema promovendo a diversificação econômica rumo ao desenvolvimento sustentável e competitivo de Moçambique. Desde 1907 para cá, a cidade da Beira vem celebrando a elevação da categoria de cidade. E para este ano não é diferente. Esta quarta-feira, a cidade da Beira celebra 118 anos de elevação à categoria de cidade. O presidente do município da cidade da Beira, Albano Caris, destaca a construção e reabilitação de 12 quilômetros de valas de drenagem nas zonas de Palmeira, Macude e Macurungo, tanto como a requalificação das obras do Macurungo-Miquejo, como um dos grandes avanços alcançados durante os primeiros 2 anos da sua governação. Neste momento que estamos a falar, decorrem obras de grande envergadura, a grande velocidade, construção, reabilitação, requalificação de 12 quilômetros de vala de drenagem, que vai minimizar as inundações. Zona das Palmeiras, Macute, Macurungo 1 e 2, Mataquane, Xota, Estoril, uma parte do aeroporto. Terminada também a requalificação das obras do Macurungo-Miquejo, onde pavimentamos quase 1 quilômetro de estrada, construímos 2 microbacias, sempre pensando em atividades que vão minimizar a inundação. Além disso, as bolsas de estudo concedidas aos 26 estudantes no âmbito do projeto Um Bairro, um Médico e o financiamento aos jovens e mulheres também são levantados pelo edil da cidade da Beira. Continuamos com sucesso a monitorar a caminhada dos nossos 26 bolseiros na área da medicina. Um bairro, um médico. Entregamos aos jovens e mulheres 10 milhões de meticais no projeto Comece a Empreender. Lembrar que esses 10 milhões são anuais. De acordo com o governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, a cidade celebra os 118 anos numa fase em que, no setor da educação,
decorre um projeto que pretende descongestionar a escola secundária de Matadouro e na saúde após a inauguração de 3 infraestruturas. No setor da educação, na cidade da Beira, afigura-se como o nosso maior desafio construir uma escola na zona da cerâmica para descongestionar a escola do Matadouro. Recentemente, inauguramos 3 infraestruturas do setor de saúde. Referimos-nos ao bloco operatório do Centro de Saúde da Pontageia, à enfermaria do tratamento da tuberculose no Centro de Saúde de Macurungo, da maternidade no Centro de Saúde de Matadouro. Ao nível da cidade da Beira, quase todas as unidades sanitárias que sofreram com o ciclone Idai já foram reabilitadas. Priorizamos os centros de saúde pela importância da saúde da nossa vida. Para além dos 33 jovens financiados pelo município para estudos no Brasil, para formações em diferentes áreas. Porque é dia de festa, a celebração também abrange os munícipes. E é possível verificar o entusiasmo e a alegria dos mesmos nesta que é a grande festividade do dia. Mas o melhoramento das vias de acesso é um dos pontos levantados pelos munícipes dessa cidade. E com muita dificuldade que a idilidade tem tido com o governo central, há a possibilidade de pavimentação das outras vias de acesso da nossa cidade? Muito. Ainda tem que se melhorar nas vias, estradas e quem sabe, em algumas escolas também primárias, se puder intervir. O saneamento do meio também é um dos desafios apresentados pelos munícipes. Apesar das dificuldades constatadas pelos munícipes desta cidade, a idilidade compromete-se em poder melhorar a situação de modo a garantir o bem-estar desta cidade. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus. Finalmente, o edil de Quilimane, Manuel de Araújo, decidiu, numa entrevista exclusiva à TV Focus, responder publicamente às críticas sobre as suas constantes viagens e para o exterior e que, por via disso, acabou sendo chamado de um presidente ausente. Em resposta às referidas acusações, de Araújo começou por dizer que respeita as opiniões dos que o criticam, mas nega ser um presidente ausente e justifica. Bom, eu respeito a opinião das pessoas. Eu fui eleito para fazer o meu trabalho. E nós ficamos, muitas vezes, 6 meses. Nós ficamos, algumas vezes, 8 meses, sem receber aquilo que são as transferências de lei. O próprio chefe do Estado, hoje, falou aqui que é imperioso que aquelas transferências que por lei devem ser disponibilizadas, que o sejam. Na ausência, nós temos que encontrar alternativas. Olha, o próprio chefe do Estado, hoje, vocês ouviram, disse que os municípios devem procurar parcerias internas e parcerias externas. Portanto, nós estamos a fazer aquilo que o próprio chefe do Estado nos pediu para nós fazermos. Apesar das críticas, o edil de Quilimane diz que vai continuar a viajar porque, segundo ele, as suas viagens são somente de trabalho. Quer procurar parcerias internas e parcerias externas. Ainda este mês, com Sua Excelência, o governador da província da Zambésia, vamos nos deslocar à República Popular da China à procura de parcerias. Nós não vamos parar. É importante que nós encontremos. O que nos se pede é que nós façamos omeletes sem ovos. Mas vocês sabem que não é possível fazer omeletes sem ovos. Se faltam ovos internos, temos que buscar ovos externos. De Araújo reitera que as suas viagens para o exterior não são pessoais, mas sim para mobilizar apoio financeiro e parcerias, visando tornar a cidade de Quilimane sustentável e autónoma em termos financeiros. Estamos a cumprir com aquilo que é o nosso desiderato. Nós estamos a bater portas e à procura de soluções para os problemas que os municípios de Quilimane enfrentam. Manuel de Araújo foi reeleito presidente do Conselho Autárquico de Quilimane e como cabeça de lista do Partido Renamo. Uma reeleição chancelada pela decisão do Conselho Constitucional na sequência do contencioso eleitoral, submetido na altura, reivindicando vitória que já tinha sido declarada e pelos órgãos eleitorais e para o Partido Frelimo. O Programa das Nações Unidas para a População divulgou nesta quinta-feira o relatório do Índice do Desenvolvimento Humano 2025.
Os resultados do relatório revelam que no país, apesar das mulheres terem poucos anos nas escolas e ganham muito pouco em termos de rendimento, têm uma esperança de vida maior em relação aos homens, uma vez que chegam a atingir 66,6 anos de idade contra os 63,6 anos da longevidade de pessoas do sexo masculino. Este é o índice referente à esperança de vida e escolaridade em Moçambique. E nós também aqui conseguimos ver homens e mulheres. É incrível que, quando se fala de qualidade de vida, a mulher tem menos qualidade de vida. Mas, por alguma razão, a mulher tem maior esperança de vida. A mulher vive mais do que o homem, apesar de ter qualidade de vida apesar de ter menos qualidade de vida do que o homem. A longevidade em termos de anos de vida, de acordo com os dados, deve-se ao facto das mulheres serem mais resilientes ao stress, provocado por dificuldades financeiras ou sociais em relação aos homens, tal como descreve Alexandre Antunes, da Unidade de Crescimento Económico, no PNUD. Isso mostra que nós somos pessoas resilientes, não é? Deve ter a ver com a resiliência da mulher. Em relação aos anos de escolaridade, como nós podemos verificar, os anos de escolaridade deveriam estar entre 10 a 11 anos, mas estamos agora a aumentar, não é? Os anos de escolaridade, mas a média fica mais ou menos entre os 4 anos. Em reação a estes dados, o Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, diz que o relatório revela não só a situação real do país em termos do índice de pobreza, como também o que o governo deve fazer para reduzir as desigualdades na sociedade moçambicana. Da leitura feita ao relatório, constata-se que Moçambique mantém-se na faixa de baixo desenvolvimento humano, com um índice de desenvolvimento humano de 0,493, posicionando nos primeiros, no lugar 182 em 193 países e registrando uma ligeira subida de uma posição face ao ano anterior. A pobreza multidimensional afeta mais de 60% da população, refletindo ainda disparidades territoriais e sociais que ainda nos desafiam. Contudo, há sinais encorajadores. A esperança de vida tem vindo a aumentar, as taxas de escolarização mostram progressos, sobretudo no ensino primário, e a digitalização de serviços públicos começa a ganhar tração. Aliás, queria fazer O relatório fala ainda do aumento do fosso entre ricos e pobres em Moçambique, tendo em conta que os ricos estão a ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Apesar do uso de novas tecnologias de comunicação e informação estarem a dominar o mundo, dada a sua importância na simplificação de processos de produção e fornecimento de serviços, o seu impacto começa a gerar pânico para os homens, segundo o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano 2025, divulgado nesta quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para a População, PNUD. Cada vez quando eu falo com amigos, colegas de inteligência artificial, existe um medo. A inteligência artificial nos vai reemplaçar. Ou não confiamos em inteligência artificial, não é certo? E o informe fala muito de que Porque o medo humano começa a ganhar níveis assustadores, o representante do PNUD em Moçambique, Edu Stark, defende a necessidade urgente de se regulamentar o uso da inteligência artificial para que não seja uma ameaça à autonomia humana. é importante que nós controlamos, de alguma forma regulamos a inteligência artificial e temos marcos regulatórios, a privacidade das pessoas. É importante de tomar controle, não de deixar que a inteligência artificial simplesmente avance sem que você saiba muito o que está a passar. A opinião do Edu Stark foi sublinhada pelo reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, Jorge Ferrão. E se não soubermos enquadrar a inteligência artificial dentro das nossas necessidades, sobretudo da nossa cultura, arriscamos a ser apenas consumidores passivos
de tecnologias que não nos pertencem e que nos dizem muito pouco. Ao nível da universidade e do ensino superior em Moçambique, já temos algumas preocupações que são evidentes. Um dos exemplos que tem estado a tirar sono a muitas pessoas é o uso do robôs em alguns setores de atividades, como fábricas de viaturas, acabando deste modo por reduzir os postos de trabalho nesta área. O capitão Domingues continua a não fazer parte da convocatória final para missões patrióticas da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas. Depois de ter falhado os últimos jogos contra Uganda e Argélia, a situação volta a repetir-se. Mas o que estará por detrás destas ausências? O selecionador nacional Chiquinho Conde volta a abordar questões relacionadas com o passaporte. Já disse aqui antes, houve um episódio passado onde o Domingues não facultou o passaporte para podermos viajar conjuntamente para um outro desafio. E, infelizmente, até o dia de hoje, o Domingues não manifestou vontade nenhuma, pelo menos para mim, não telefonou para nenhum dos meus colaboradores, não telefonou, pelo que eu saiba, para a estrutura da Federação, não falou com o núcleo dos capitães relativamente à sua ausência e como tal, existe uma incógnita se ele quer continuar na seleção ou não. Então, parte do princípio, esta falta de respeito como um capitão da equipa, como um líder, não contribui muito para aquilo que é o bem-estar de uma família numa equipa. Com muita pena minha, não gostaria de ser eu ligado o afastamento do Domingues, mas nós temos um princípio, nós temos de ser coerentes, temos para além das nossas responsabilidades, para além do jogador que é, nós temos que primeiro ver o homem e como tal, ninguém está acima da instituição, ninguém é maior que esta instituição, a Federação Moçambicana de Futebol, e como tal, não vejo nenhuma hipótese de ele poder regressar a este núcleo da Seleção Nacional. Ao contrário desta ausência notável, Chiquinho Conde convocou novos jogadores, como são os casos de Ângelo Cantolo, do Xingal de Tete, Diogo Calila, de Santa Clara de Portugal, e outros que são chamados pela primeira vez à equipa principal. Pois, já estou cá há 4 anos, faz parte de um processo e da nossa avaliação. O futebol é um momento e, como tal, todos que sejam moçambicanos e que tenham condições técnicas ou táticas e psíquicas para assumirem essa posição, eu e a minha equipe técnica avaliamos e, em conformidade, tomamos as devidas decisões. Tudo na base de uma observação minuciosa, uma análise, porque nós introduzimos aqui jogadores novos, como o Oscar, o Ângelo, que vieram das seleções de sub-23 e pela performance que têm tido nas suas equipas. O Oscar tem sido um habitué na equipa da União Desportiva de Souro, jogando a defesa lateral direito e fez um bom torneio da COSAFA. O Ângelo tem sido uma surpresa agradável e também pelo processo que teve passado pelo Sub-23
no torneio COSAF. Para esta dupla operação, Uganda e Botsuana, a ambição continua a mesma: vencer e amealhar o maior número de pontos para que, no caso de falhar a liderança do grupo, que dá a qualificação direta ao Mundial, poder continuar a disputa pela play-off. Mas a ambição continua sendo sempre a mesma. O lema é o mesmo. Nós fomos ganhar no Egito contra a Uganda por 3-1. Não significa que seja um jogo fácil. Vamos encará-lo respeitando sempre como nós temos feito o nosso adversário, sabendo perfeitamente que temos todas as possibilidades de poder alcançar o nosso principal objetivo, que é chegarmos ao Mundial. Caso consigamos, nesses 4 jogos que faltam, amealhar o maior número de pontos, queremos nós que possam ser os 12. Se a Argélia não as conseguir, nós, obviamente, estamos sempre à espreita e podemos ir também ao play-off. Moçambique começa essa dupla operação defrontando a sua congênere do Uganda no dia 5 de setembro e 3 dias depois recebe em Maputo o Botsuana. Eis a lista dos 25 jogadores convocados. Guarda-redes: Hernan Siluane, Ivan Urubal e Kimis Zavala. Defesas: Bruno Langa, Reinildo Mandava, Infren Matola, Diogo Kalila, Oscar Xerene, Francisco Muxanga, Edson Sitoi e Fernando Chamboco. Médios: Feliciano John, Alfonso Amade, Ricardo Guimarães, Manuel Cambala, Keynes Abdala e Pedro Santos. Avançados: João Bonde, Jane Catamo, Clésio Baúque, Witness Kembo, Stanley Ratifo, Faisal Bangal, Ângelo Cantolo e Melco Alexandre. O ministro da Saúde, Hussein Isse, reuniu-se recentemente com os médicos e enfermeiros afetos a diversas unidades sanitárias da cidade de Maputo para ouvir as preocupações desta classe que enfrentam no seu dia a dia de trabalho e, em conjunto, procurar soluções para a resolução dos mesmos. Para provar que, antes de ser nomeado ministro, fez parte da classe médica, Hussein Isse fez questão de colocar dedo na ferida ao enumerar os grandes desafios enfrentados pelos médicos e enfermeiros que, segundo ele, vão desde o não pagamento de subsídios até falta de medicamentos nos hospitais públicos. Há problemas de mudança de carreira. Há problemas de continuação de estudos. Há problemas de atraso no pagamento de alguns subsídios. Há injustiça. Há injustiça para a vossa classe. Estou a mentir? Não! Para ver que eu venho de onde? Venho de onde eu? De onde é que eu venho? É verdade, conheço os problemas. Há desafios que temos agora, condições de trabalho. Falta material médico cirúrgico, medicamentos, uma série de problemas que nós temos no setor. Como solução destes problemas, o ministro da Saúde propõe a coesão e a união de trabalho em equipe entre o governo e os profissionais de saúde. Mas nós estamos aqui, juntos, para trazermos os caminhos para resolver este assunto. Há problemas que temos que resolver da qualidade dos materiais que entram nos hospitais. Macas, cadeiras de rodas, equipamento, material médico que não tem qualidade.
temos que combater isso juntos. Por isso, temos que trabalhar em conjunto. Nós, para sermos governantes e resolvermos a solução dos problemas deste país, tem que haver coesão da nossa equipe. E porque as péssimas condições de trabalho afetam o desempenho dos profissionais da saúde, bem como a qualidade dos serviços prestados, o CNIS diz estar solidário com a classe de médicos e enfermeiros que, mesmo diante de grandes desafios, continuam a salvar vidas com dedicação e profissionalismo exemplar. Eu me questiono, por que um colega meu que está a fazer uma urgência, está ali a trabalhar dia e noite, não consegue tomar um chá, não consegue comer algo, mas está a atender alguém 24 sobre 24 horas. Isto não me deixa dormir. Não me deixa dormir. Porque o Papa Francisco diz o seguinte: quem não sente a dor do outro não é humano. Para perceber? Quem não sente a dor da outra pessoa não é pessoa. Nós temos que nos colocar daí desse lado. A única diferença que eu tenho com vocês, sabe qual é que é? A única diferença que existe entre nós é que eu fui nomeado ministro, só. Mas eu estou aqui com vocês, lado a lado com vocês. O encontro foi caracterizado por um ambiente de muita interação, onde os médicos e enfermeiros também denunciaram perseguições e longas horas de trabalho sem descanso. O projeto Gosto de Ler é o nome de uma iniciativa lançada nesta segunda-feira pelo escritor Mia Couto, em parceria com o Standard Bank, com o objetivo de incentivar o hábito de leitura na sociedade moçambicana, com particular destaque para a camada juvenil. De acordo com o administrador do Standard Bank, a materialização desta iniciativa será feita através da distribuição de 25 mil livros gratuitos nas escolas e bibliotecas, como forma de abranger o maior número possível de leitores. O âmbito de atuação do banco, o âmbito geográfico de atuação do banco, para podermos promover ao máximo os autores moçambicanos e a leitura em Moçambique. E daí surgiu esta primeira iniciativa, que são 25 mil livros, 25 mil cópias de 5 livros de autores moçambicanos, cujo objetivo é nós distribuirmos pelo território nacional, de forma a criar mais hábitos de leitura, criar o gosto pela leitura, talvez criar, como disse a Línia, talvez criar mais escritores moçambicanos, como disse a doutora Celina no vídeo também, criar futuros profissionais, porque a leitura desenvolve o pensamento, desenvolve a fala, desenvolve a escrita, e nós achamos que quanto mais conseguíssemos abranger nesta primeira iniciativa, mais conseguiríamos promover a leitura e a literatura moçambicana. Porque estamos num mundo dominado pelo uso das novas tecnologias, a distribuição dos livros será feita via digital, tal como explica o escritor e PCA da Fundação Fernando Leite Couto, Mia Couto. Esses dois caminhos estão a ser explorados na Fundação. Nós temos uma página, fizemos e vamos fazer a publicação em formato digital também desses jovens. O Celso Muyanga pode explicar melhor em detalhe quem são, quem vamos publicar, e são vários, posso dizer que são dezenas de jovens que vão ser publicados nesse formato digital. Em livro, óbvio que tem que ser, nós vamos seguir este caminho, mas temos que ter apoio e patrocínio de alguns outros jovens, de algumas outras instituições que estejam disponíveis para que este trabalho de divulgação. Por seu turno, a escritora Lília Monplé, uma das autoras de um dos livros que vai ser distribuído, para além de destacar a importância da iniciativa, fala do impacto da leitura no desenvolvimento dos valores culturais, científicos e sociais. A importância do livro para uma nação é primordial. Não há nação nenhuma que se desenvolva sem livros. Não há. Não existe. E
a influência do livro para o desenvolvimento nacional é uma coisa que se deve pensar a sério, porque acho que as pessoas não pensam muito a sério nisso, mas o livro é a maneira que as pessoas têm de irem mais além, de quererem ver, por exemplo, estão a ler, não é? E imediatamente a leitura leva-os para um outro mundo que eles não estão a viver, um outro mundo. Então esta tendência para querer saber mais, ir mais além, conhecer mais, vem muito também do hábito de leitura. A iniciativa visa também a promoção de escritores moçambicanos, desde os mais famosos até os que se encontram ainda no anonimato. O ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Mpissa, diz que a auscultação enquadra-se no âmbito das reformas em curso no aparelho de Estado, visando o combate à burocracia, à corrupção e aos desvios de fundos, fenómenos que minam o desenvolvimento económico e social do país. A proposta de criação da Inspeção-Geral de Estado, que se funde com a Inspeção-Geral de Finanças, visa dotar o Estado moçambicano de uma entidade central com capacidade de prevenir, detectar, investigar, combater as situações de corrupção, bem como prover a integridade e a ética, atuando como um verdadeiro órgão de controle e de fiscalização da administração pública e na sociedade em geral, garantindo maior coerência, eficiência, eficácia e rigor na gestão da coisa pública, por um lado, e por outro, no acompanhamento da implementação das políticas públicas e no uso racional dos recursos. Paralelamente a esta ação, o Governo pretende também promover a transparência no aparelho do Estado, na gestão de recursos públicos, através da criação da Inspeção-Geral de Segurança Alimentar e Económica. A proposta de criação da Inspeção-Geral de Segurança Alimentar e Económica responde à necessidade de proteger a economia moçambicana e, sobretudo, o de salvaguardar o bem-estar da nossa população através do reforço da vigilância e do controle sobre a qualidade e segurança dos alimentos, no funcionamento dos mercados e na observância das normas económicas, contribuindo assim para a defesa do consumidor e para a justiça social. Apesar do seu ceticismo quanto à eficácia da futura Inspeção-Geral do Estado, o deputado da Assembleia da República pela bancada do MDM, Fernando Bismarck, considera a iniciativa como sendo boa. De facto, é importante. Como sabe, o nosso país tem um cancro que é a corrupção. Claramente, a criação de uma Inspeção-Geral do Estado vai, de certa forma, tentar colmatar este grande problema que é a corrupção. Mas volto a dizer que o problema não é das instituições. Existe um tribunal administrativo que muitas das vezes faz auditorias e não são tidas nem achadas. A Assembleia da República faz o seu papel também. Portanto, espero que a Inspeção-Geral não seja, digamos, mais uma instituição que não tenha um efeito prático no combate à corrupção. Depois de Maputo, as sessões da auscultação serão estendidas a nível regional e provincial, para a recolha de mais propostas, que correspondem à visão da maioria dos moçambicanos. O capitão Domingues não faz parte da convocatória para os próximos jogos contra Uganda e Botsuana, que contam para a qualificação mundial 2026. A informação surpreende os desportistas da cidade da Beira, que dividem opiniões. Eu acho que é legítimo o posicionamento do treinador, porque olhando para aquilo que foram os argumentos, eu quero acreditar que é legítimo. Primeiro porque também precisamos nos habituar, ele já está a uma idade que já não vai dar muito para a seleção. Ele é uma peça fundamental, mesmo com a idade que tem, mesmo com a energia que tem, é uma peça fundamental. Nós não vamos negar isso, é uma peça fundamental. Os 45 minutos que ele faz ainda são uma maravilha, mas é preciso que habituemos a esta realidade, que Domingues não vai viver para sempre. É preciso colocarmos novas abordagens,
novas pessoas que possam ser próximos domingueses na seleção nacional. Experimentar mais um que possa ser aquela estrutura de dominguês é extremamente importante. Por outro lado, o comentador desportivo Elídio Casquinha traz um posicionamento diferente do Amadeu Massoko. Ele destaca as qualidades técnicas que, segundo a fonte, são indispensáveis. Agora, quanto à situação do Domingues, todos nós, quando olhamos para a seleção nacional, certamente olhamos para o Domingues, é um dos melhores capitães de todos os tempos. Domingues sempre vai fazer falta à seleção nacional, porque é um dos jogadores, para além de ser capitão, ele é um dos primeiros jogadores a motivar sempre os outros, é um jogador que a sua qualidade técnica é indispensável na seleção nacional. Há de ser que o Chiquinho Conde se calhar tenha motivos que levaram a ele se calhar a não convocar o Domingues, mas é um jogador imprescindível da nossa seleção. A falta de respeito, consideração e interesse podem ser as causas pelas quais mantém o jogador fora da convocatória, segundo descreve Massoko. A seleção nacional é uma estrutura, a Federação Moçambicana de Futebol é uma estrutura. E merece o seu devido respeito, merece que se siga certos padrões. Ele foi convocado numa dessas ocasiões, pura e simplesmente não entregou o passaporte, não se fez presente, não disse nada. Pressupõe-se que ele tenha que dizer alguma coisa, justificar. Olha, não fui por conta disso, mas aquilo, mas agora estou disponível. Logicamente o treinador tem sua razão de ficar à espera que ele diga alguma coisa. E se até hoje ele não disse nada, não pode esperar que o próprio treinador vá atrás dele. Já foi atrás dele para lhe convocar, não é isso? Foi atrás dele, convocou e convocou muitos outros jogadores. Ele já fazia parte da seleção nacional. Ele já não precisava mais de qualquer coisa para fazer parte da seleção. Foi chamado. Uma dessas vezes não foi. Então ele precisava dizer o porquê que não foi, justificar, porque aquilo é uma estrutura e merece o seu devido tratamento como tal. Agora, hoje eu entendo que há muita gente que diz que, olha, o Chiquinho Conde foi arrogante, o Chiquinho Conde não está a ser humilde. E nós estamos a olhar para a parte do próprio Domingues também, que não está a ser humilde. O que é que custa dizer alguma coisa em torno disso? Não hei de jogar por isso, mas aquilo. Ou não viajei por conta disso, mas aquilo. Não hei de entregar o meu passaporte por conta disto e aquilo. Logicamente, precisam estar à espera dele dizer alguma coisa. E tem razão o Chiquinho Conde dizer, olha, deu no que deu, mas já não vamos convocar mais. Por quê? Faltou com respeito com a estrutura. E é preciso que coloquemos isso no devido lugar. É um craque? É. Não vamos negar. É uma peça fundamental? É. Não vamos negar. Vai fazer diferença? Vai fazer falta? Vai fazer falta. Mas é preciso que as coisas sejam feitas do modo correto. As coisas devem ser feitas no seu devido lugar e do modo correto. E ele tem a autonomia de decidir que não vai convocar. A autonomia de convocar os jogadores está no selecionador nacional. E vamos na fé que a nossa seleção pode fazer algo melhor. Com a ausência do Domingues, é pertinente um novo capitão para os Mambas. Mesmo assim, Casquinha considera crucial a presença do Domingues na lista dos convocados. Não sei exatamente quem que tem capacidades para substituir o Domingues na posição que o Domingues joga, mas eu sei que o Chiquinho Conde se calhar poderá ter opções técnicas que se calhar acha que são importantes ou que são apuradas tecnicamente para poder substituir Domingues, mas eu prefiro ainda manter na tecla que o Domingues é um jogador imprescindível na seleção nacional. Poderá haver se calhar uma outra opção técnica, mas Domingues é sempre Domingues. Há uma segurança no Domingues, quando o Domingues joga na seleção nacional, há uma segurança nos adeptos, há uma segurança nos compatriotas e achamos nós que sentiremos falta daquele nosso capitão Domingues, o menino maravilha, vai fazer falta à seleção nacional. Espero que o Mr. Chiquinho Conde, o presidente Faisal, as entidades que regulam o nosso futebol, existindo alguma dificuldade, alguma articulação entre o treinador e o jogador Domingues, se houvesse a possibilidade de intervir, seria muito bom, porque é importante a presença de Domingues na nossa seleção. Importa referir que o capitão Domingues é jogador de referência no país e na África do Sul, onde fez a carreira internacional. O jogador, também marcado pela sua longevidade e resiliência, tendo sido distinguido com o Prémio Carreira na primeira Gala Awards da Federação Moçambicana de Futebol em dezembro de 2023, aos 40 anos de idade.